Será que existe livre-arbítrio? Será? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Observar o universo mais profundo e também o entendimento das tradições milenares em relação a essa questão de livre-arbítrio. Porque já na genética o livre-arbítrio ele é o quê? Ele é a soma, sabe, a soma de tudo antes e que produziu este efeito. Isso são as pesquisas atuais da neurociência. E a gente vai aprofundar nesse processo. Então, se você está interessado por esse tema, fique até o final comigo nesse vídeo, porque eu vou trazer para você detalhes muito interessantes, que vai colocar você para pensar, tá certo? E você vai observar essa questão de livre-arbítrio em novos ângulos. Enquanto a religião, algumas religiões admitem ou esclarecem ou ensinam um caminho de entendimento sobre esse livre-arbítrio, a ciência mostra também outros caminhos. Será que tem um impacto aí? Será que isso é real? Será que um está contra o outro? Vamos ver esse universo de uma forma mais profunda. Então, para isso, deixa já o seu like, não esqueça, ative o sininho, tá? Ative as notificações e também quero dizer para você que você pode ser membro do canal Xamã Cientista. Não só você seguir o canal, mas ser membro, tá? Para você receber informações mais profundas e também ensinamentos das práticas das medicinas tradicionais, medicinas nativas, medicinas xamânicas, tá certo? Tá bom? Então vamos começar o nosso vídeo falando sobre livre-arbítrio. Bom, o que é livre-arbítrio? Qual é o conceito do livre-arbítrio? Livre-arbítrio é que você pode escolher acertar, escolher errar, né? Fazer as suas escolhas na vida. Só que existe um contexto antes disso que é assim, que é fazer escolhas, tá? Você vai fazer escolhas por vontade sua, por vontade própria, sem qualquer influência do meio, de qualquer coisa. Então, sem influência, você faz uma escolha. A ciência estuda isso com o sentido de que tudo que você realiza hoje é a soma do que você já tem no seu fator genético, nas características genéticas que você traz, por exemplo, que você traz dos seus antepassados, certo? Então, aquelas características, seu antepassado ele viveu na mata, não, ele viveu no deserto, ele viveu em um ambiente quente, ele viveu num ambiente frio, ele teve um comportamento de vida, uma atitude, uma situação, e aquilo passa de geração para geração. Aliás, de certa maneira, cada geração ela acaba fazendo um trabalho no cérebro da nova geração para continuar aquela cultura, né? Então, ela constrói características a antiga geração para que a nova geração contenha aquelas características. Então, tudo isso mostra esses elementos que somados provém, né, o que você é, o que você faz. A gente pode dizer, então, né, a influência da genética nas suas atitudes, por exemplo. Vamos pensar, você gosta de tomar café. Tem outro que você conhece que não gosta de tomar café. E você toma bastante café, né? Poxa vida, se você toma bastante café e o outro não, qual é a diferença disso? Existe um estudo genético em relação a isso.
que as pessoas que gostam mais de café, na bioquímica do organismo dela, ela tem uma informação, uma soma biológica, que ela consegue sentir mais o amargo da cafeína, que é a substância que contém no café. E esse amargor dá uma qualidade de sabor diferenciado para esta pessoa. Enquanto, né, então esse amargor ele corresponde a um efetivo bom, um sentimento bom, né? Enquanto a outra, então veja, regula o sabor. Enquanto a outra, o sentido desta mesma cafeína que tem essas características é desagradável. Só que isso por uma abordagem biológica, a soma de uma característica genética que se apresenta em você, que gosta muito de café. Então, de uma forma geral, né, regulou o seu sabor. A genética regulou o seu sabor. Então, é a soma do que você faz como escolha. Você escolheu tomar café. Por que você escolheu tomar café? Tem ali uma informação em relação a isso. Essa informação veio da onde? Essa informação veio da genética. Veio já de antepassado, certo? Então, quando a gente pensa nesse sentido, né, o que a neurociência estuda, por exemplo, aborda, fala, procura perceber em relação a isto, nós somos a soma, as atitudes, as sensações, as emoções, os comportamentos, é a soma de influências acumuladas. Acumulou, produziu o nosso tipo de vida. Então se entende, por exemplo, né, que é uma ilusão a questão de você achar que você faz uma escolha sem ter influência nenhuma. Sempre tem uma influência que faz você tomar aquela escolha de casar ou não, ter filhos ou não, né? De você, por exemplo, fazer atividade física em uma academia. Você vai na academia e faz atividade física. Existe ali uma soma de informações que te levou a você ir lá para a academia. Só que isto não significa que você vai se dar bem na academia. Você pode gostar, mas não se dá muito bem. Você pode ter gosto por uma atividade X ou Y, né? Imagina, você gosta muito de futebol, tá? Mas você não se dá bem quando jogando futebol. Então, por quê? Porque existem outras somas ali, é um emaranhado de somas, de informações, que você não consegue ter uma clareza delas, um entendimento profundo delas, porque são muitas, muitas. Então se diz assim que, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, no cérebro, né? Um neurônio, ele não é uma coisa à parte de tudo. Ele não está lá como se fosse, por exemplo, uma ilha com as águas do oceano ao redor, ele não tem contato com os outros neurônios. Tudo, aquela informação está toda emaranhada, está toda ali entrecruzada, misturada, está toda reunida, e isto produz o que, né, as atitudes, sensações, emoções, né, faz com que você tome determinadas escolhas mediante a esses elementos. Olha que interessante. Porém, olha que interessante também. Porém, isto daí não é uma
um entendimento da atualidade. A ciência hoje estuda, busca de forma estatística, através de experimentos, identificar isto, né? Mas quando a gente vai para os conhecimentos milenares, de etnias milenares e diversas ao redor do mundo, esse entendimento, e principalmente quando você estuda mesmo essas etnias, né, os contextos cosmológicos da existência dela, da vida, não só cultural, entende? Outros aspectos, você observa que, por exemplo, nas informações ditas como espirituais que essas etnias trazem, esses nativos de diferentes povos trazem, aborda essas questões de uma maneira própria daquele grupo, mas que é entendível, extremamente similar a essas informações da ciência atual. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo da tradição a qual sou extensão, que é a tradição Tupacuaçu. Nós entendemos que a vida, ela se manifesta e a imagem psíquica que nós temos dessa vida é uma teia de aranha. É uma teia de aranha. Então, o ser aranha, ali, que a gente pronuncia Yandu, o ser aranha, ele é capaz de dentro dele, né, de dentro dela, daquela aranha, formar fios, né? Então as secreções, os elementos, as substâncias formam fios. E ela vai trançando esses fios, né? E o trançar desses fios forma o que nós vemos como teia, tudo aquilo muito bem tecido, muito bem trançado. Né? Qualquer movimento que tenha num ponto daquela teia, aquela aranha consegue sentir, perceber, né? Muito bem, isso é a característica física disto. Mas por que se observa a teia de aranha e a aranha? A mesma pronúncia aranha na tradição Tupacuaçu, que é Yandu, e tem tradições do Troco Tupi também, que é Yandu, significa percepção, não só aranha. Yandu, ela é percepção. Percepção, a percepção. A percepção da vida. A teia é a vida e a aranha é a percepção. Ou seja, a percepção da vida, ela é constituída em uma teia de diversos fios. E essa percepção, ou seja, o movimento que a gente faz nessa vida, ele compõe essa teia, essas várias informações que se entrecruzam. Ou seja, esta soma de elementos, de condições, de situações, de vivências, de emoções, de reações, que por fim vai produzir as características de que a pessoa é no caminhar dela. Tá vendo? A similitude disto. Então esse é um exemplo de que esses conhecimentos são muito antigos e já eram expressos. E tem uma outra questão, que existe uma certa divergência em relação à filosofia que trata do livre-arbítrio e à ciência que trata do livre-arbítrio. Então, não estou falando nem exatamente da filosofia religiosa, mas da filosofia. Então, a filosofia, ela aborda o livre-arbítrio, que você tem a livre escolha para dar certo na sua vida ou não dar certo, depende das suas escolhas. E a ciência fala que
Dar certo ou não dar certo depende da soma de tudo, né? E às vezes essa divergência, ela fica em um modelo muito engessado, como se fossem dois lados muito diferentes. Quando a gente observa de fora esses dois ângulos, esses dois universos, vamos dizer assim, a gente vê que também estão falando da mesma coisa, com um certo conceito, uma certa variação. Por quê? A partir do momento que você tem a soma de tudo, e mesmo você somando tudo, você vai passar por sorte ou azar, situações difíceis ou não, condições físicas ou não, no momento atual, reações do meio que influenciam, que são novas informações acontecendo, elas propõem novas condições também, já que nós somos a soma de tudo isso. Então a somar, a gente é contínuo. Não é uma coisa parada, estática, que termina. A gente vai somando, 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 agrupando informações. E essas várias informações, por exemplo, a condição de informações na era agrícola do mundo era uma. Industrial foi outra. Foi uma situação maior, né? Bem maior. Na era da internet, maior ainda. Velocidade de informação, acesso à informação, isso, aquilo. Então, isso compõe a soma também, né? Compõe a soma. Lógico que, para o lado da filosofia, essas escolhas, elas não são, né? Elas muitas vezes são caracterizadas como não ter influência, mas tem influência. A influência do meio. Você está vendo? Tem a influência do meio. Mesmo assim, não deixa de ser escolhas. As tradições milenares, por exemplo, a tradição Tupacuaçu, a que eu busco continuamente ensinar, ela diz que a gente precisa amadurecer as nossas escolhas. Amadurecer. Amadurecer as nossas escolhas. É a capacidade de gerar novas informações, porque nós temos capacidade de gerar novas informações, mas essas informações, elas são baseadas no quê? Na soma daquilo que nós já temos. Então, nós continuamente somos influenciados. Não é que vem do nada simplesmente, né? Mesmo uma informação espiritual não vem do nada. O próprio fator, por exemplo, de um oráculo condiz com isso. Ele é uma leitura das condições, dos entrelaçamentos dos fios, das condições várias que se entrecruzam, e a gente precisa entender essas condições para amadurecer as nossas escolhas. Então, uma pessoa, ela pode não ter uma capacidade, por exemplo, intelectual intensa. Ela pode não ser um gênio. Ela pode ser um gênio, ela não é um gênio. Mas ela se dá muito bem na vida. Ela faz uma coisa que ela acontece. E às vezes ela, pela contínua dedicação dela, né? E ela estuda muito e ela se desenvolve e ela, né? Fez algo que aconteceu. Conseguiu o que ela queria. Mas ela não era um gênio. O outro que é gênio não consegue nada. Lógico, isso é a soma. A soma influencia, mas influenciar é todo momento. Então, ali ocorre um amadurecimento das nossas escolhas. E o amadurecimento propõe também condições diversas, que não são padronizadas. Porque mesmo que a gente diga, por exemplo, que a genética controla a nossa existência, não é bem assim. Por exemplo, existe o estudo da epigenética que identifica que a genética é um fator,
mas existe todo o meio a qual nós estamos vivendo, que também gera influência e favorece para uma direção ou outra. Também soma, produzindo um caminho, né? Por isso que a gente diz que você não nasce querendo sofrer, você não nasce querendo sentir dor. Isso não significa que você não vá sentir dor. Isso não significa que você não vá sofrer. Mesmo assim, você tem comportamentos de amadurecimento de escolhas. E esses amadurecimentos são novas informações, novas influências que você pode reunir dentro do seu ser, dentro da sua existência, para melhorar condições, né? Tá certo? Esse é um ponto interessante para se pensar, para você, né, interagir com esse pensamento e observar situações da sua vida e observar também as questões do que, por que as coisas existem. Por exemplo, por que o espiritual é entendido, é compreendido, é aceito? Por que existe? Por que se fala em coisas espirituais, né? Não é mero acaso. Mesmo que você traga todo o residual do seu antepassado, né, que tem já um caminho, quão melhor você pode fazer esse caminho? Pode ser não tudo, mas como você recebe informações a cada segundo, a condição disso pode acontecer, tá? Entendeu? Então, esse é um ponto muito interessante para se perceber como uma força espiritual, por exemplo, pode ajudar na sua caminhada. Você vem num caminho, num passo, e está dando tudo errado, e a coisa não está ocorrendo. Aí você vai buscar em alguma coisa, né? Como você vai buscar numa crença, vai? Uma crença espiritual, né? Que seja conteúdo de crença, tudo bem. Vai lá na crença espiritual. Por que você buscou aquilo? Por que você buscou aquilo? Porque você quer, né, uma nova informação, uma interferência naquele caminho. Mesmo essa busca por essa crença, por essa interferência, também já tem influência, já é somado dentro de você. Já foi constituído dentro de você. Ok. Mas o fato é que você tem um objetivo que é viver melhor. E isso também é uma influência que você já tem. Você quer viver melhor. Então a gente não precisa brigar com as influências. Mas a gente pode, como agora, pensar sobre elas. Se elas existem, se elas não existem, se existe livre-arbítrio, se não. E essa coisa da gente poder pensar sim ou não é uma liberdade. É uma capacidade liberta, uma oportunidade de liberdade da gente amadurecer as nossas escolhas. Você vê que coisa, por exemplo, bioquímica, que se você, por exemplo, não dorme bem, a adenosina trifosfato, que é o ATP, é uma substância para produzir energia no teu cérebro. No teu cérebro ela é menor. Falta. O teu cérebro vai fazer o quê? No dia que você... À noite você não dormiu bem. No dia você não vai funcionar direito. Você não vai pensar com todo o potencial, com toda a capacidade, né? É lógico que nada a gente pode generalizar, né? Existem sempre muitas informações que, somadas biologicamente, né, conduz aquilo. Mas é assim, o cérebro não funciona legal. E aí o cérebro não funciona legal, você não produz legal. Isso não é uma influência? Isso é uma influência no seu meio. Ocorreu ontem, é uma informação do agora. Então as informações da agora constituem
novas condições. Por isso que as gerações são diferentes. Os comportamentos de gerações são diferentes. Então, a gente vê que esses dois universos não estão tão separados quanto se quer. E essa oportunidade de pensar se é sim ou não é muito boa para a gente refletir mais profundamente, né, na essência das coisas. Tá? Termino meu vídeo por aqui, né? E se você gostou do vídeo, dá aquele like, que eu vou levar vocês sempre a pensar mais profundamente unindo esses dois universos, ou esses vários universos, que não são dois, né? São muitos universos positivos sempre para o amadurecimento, por exemplo, das nossas escolhas. E se você ainda não é seguidor do canal, siga o canal do Chama Cientista. Lembre-se que você pode ser membro, tá? Membro prata ou membro ouro. Tá? Membro ouro, lógico, recebe mais informações, né? Mais ciências naturais e também, né, a medicinas que nós utilizamos, medicinas magísticas que nós utilizamos para a melhora da nossa caminhada. Rishkayará, Porã Eterno.